Fazer mais, tudo bem, gente? Fazendo mais um vídeo aqui. O objetivo vai ser esse daqui, né? Chegar a esse nível, vamos dizer assim, de esboço, né? Apesar de uma coisa que eu quero até chamar a atenção aqui, mas esse desenho aqui, né? Para quem conhece bem a anatomia, sabe que o braço não consegue ficar exatamente nessa posição quando você coloca ele de lado assim. O músculo teria que vir um pouquinho mais para frente. Mas vocês veem, o que eu achei interessante nisso? Que você pode ver que não, às vezes não é o desenho todo certinho, mesmo que você não saiba um pouco de anatomia, que isso não compromete em nada esse desenho, tá? É só quem conhece a anatomia, de repente vai ficar chatinho. Eu no caso, conheço, então o que eu fiz? Eu meio que fiz um ajustezinho aqui no braço, aqui, na anatomia, na hora que eu estava fazendo o esboço. Mas enfim, como conseguir fazer o esboço dessa maneira aqui, né? Bom, primeira coisa é ver que eu estou desenhando, né? Bem forte aqui assim. Às vezes na hora que você estiver fazendo o seu esboço, você não vai fazer tão forte igual eu estou fazendo. Se você quiser depois finalizar, porque vai dificultar, tá? Se você estiver fazendo estudo, é até legal fazer forte assim mesmo, e às vezes até deixar só o esboço mesmo e finalizar em cima desse esboço, por exemplo, com nanquim, que é o que eu costumo fazer, que eu estou me treinando a fazer. Tá? Tem muitos profissionais que trabalham dessa maneira. Bom, chega de papo, vamos. Então, esse daqui vai ser mais ou menos o objetivo, né? Como é que a gente vai chegar? Não vou dar falar muito de anatomia, só os principais grupos, né, de músculos, igual deltoide, bíceps, né, os tríceps que estão lá atrás, tá certo? Mas eu não vamos dar muito detalhe aqui nos outros músculos, nem nada disso daqui. A não ser que eu ache que tenha que seja muito importante, mas o objetivo não é aula de anatomia, tá? É fazer o boneco. Mas vamos escolher uma pose um pouco mais desafiadora. Então vou pegar essa pose aqui. Por quê? Agora a gente pode treinar melhor como desenhar aquelas formas do manequim, igual eu tinha mostrado, e usar formas básicas para conseguir esse efeito, né? Então a primeira coisa que eu vou sugerir vai ser, antes de sair desenhando, de tentar desenhar o manequim já dentro da sua estrutura. Tentar ver como é que ele é aqui, ó. Então, por exemplo, ó, eu estou tentando enxergar. Eu vou passar uma caneta para ficar ainda mais claro ali, ó. Então eu fiz ali onde que vai estar, tá vendo? A parte aqui assim da pelvis, né? Aqui agora, ó, vai estar o tronco, ó. O tronco aqui, no caso, esse cara, ele desenha o tronco e a pelvis bem pertinho um da outra. Você vê que não está muito distante um do outro, não. Vou fazer outra coisa ainda. Então eu já expliquei já como é que faz, né, para construir esse boneco aqui. Agora a gente está vendo, né, o boneco é um manequim que eu me refiro, né? A gente está vendo que na prática como é que eu faço para fazer, né? Depois de um tempo a gente começa a fazer isso daqui tudo, vamos dizer assim, sem esboçar tanto. Com a prática você pode fazer de uma forma mais direta, tá? Mas eu recomendo demais fazer esse processo todo que eu estou fazendo aqui no início. E vamos ficar atento para algumas coisas. Vocês podem ver, ó, por exemplo, o braço eu desenhei logo depois do deltoide. O deltoide está aqui. Então eu estou desenhando tudo que depois eu não tenho que fazer muito ajuste. Esse que é o ideal. Né? Para eu acertar essa circunferência, ó, eu acompanho ali a mão dele, tá vendo? Esse outro braço está lá atrás, a gente não está vendo, ó, mas ele estaria aonde? Ele estaria aqui, ó. Aí aqui eu vou mostrar como que eu vou fazer duas miniaturas aqui para facilitar. Aqui também pode, que é um ótimo exercício também, mas eu vou fazer o desenho por inteiro. Né? Aí a mão, ó, igual eu falei, é igual, parece com um retângulo.
né? Mas aí tem a parte daqui do dedo. Eu vou começar a desenhar a mão assim, pelo menos eu vou começar a blocar, né, a mão assim dessa maneira. Muito comum, já mostrei isso também em vídeos anteriores. Então eu aconselho demais a fazer isso daqui, ó, antes de sair desenhando. O que que você dá para ver aqui? Que essa imagem ela tá toda de baixo para cima. Então a gente está vendo isso tudo está acima da linha do horizonte. Aqui também tem um terceiro ponto de fuga. Por quê? Com certeza tem um ponto de fuga para cá, mas não importa, ele nem está aparecendo na imagem. Mas ele tem um terceiro ponto de fuga, ó, lá para cima. Dá para ver que essa imagem está assim. De uma certa forma, você também tem, ó, uma perspectiva aqui nas mãos. Você pode ver que essa mão está mais perto, ela está maior do que a de lá. E você tem uma perspectiva aqui, um ponto de fuga, para cá também. Tá vendo? Então, se você alinhar aqui, ó, onde passa o cinto, tá vendo? E onde está o alinhamento do ombro, você pode ver que isso daqui tem o que? Um ponto de fuga em algum lugar aqui. Né? Se eu fosse continuar aqui, ó, vou até usar essa folha maior, mas aqui nem é o foco isso não, mas ó, se eu for continuar aqui, eu vou achar um ponto de fuga lá em cima, né? E aqui eu vou achar outro ponto de fuga lá fora do papel, tá vendo? Então tem dois pontos de fuga. Ah, tem outro pra cá, assim, ó. Com certeza, tem outro. Isso daqui é como se fosse um desenho. Vamos dizer, se eu quisesse colocar ele num... É melhor, vou desenhar aqui em cima, aqui, ó, pra ficar na mesma altura que ele, que aí eu uso os mesmos pontos de fuga. Então, ó, essa caixa aqui dele seria como? Seria a mesma coisa do que desenhar assim, ó, caixa torácica, né? Ó. Aí o outro ponto de fuga, ó, vai lá para baixo. Ah, eu não sei exatamente onde que tá. Ok, mas aí você vai desenhar essas retas um pouquinho funiladas, né? Então, ó, tá vendo como que eu fiz a caixa torácica dele acompanhar? É como se eu fosse desenhar ele aqui de novo. Então aí eu vou colocar o rosto dele aqui. A caixa dele está aqui. Agora eu posso até, ó, fazer... Ó, isso aqui é um ótimo exercício de fazer. Redesenhar o boneco. Aí onde que vai estar? Estão acompanhando? Agora, olha, o que que acontece? Esse braço, vou desenhar aqui do lado. Ok, então ele é assim. E esse de cá, vou desenhar aqui do lado, ó. Rabisca bastante no seu... Se não acertou, vai lá, apaga, tenta fazer de novo certinho. Pode até fazer mais parecido com o que está ali, não tem problema. Lembra que na parte da articulação vai ter como se fosse uma bola. Então, se você quiser colocar já uma bola lá no cotovelo, ó, vai ficar aqui. Aí depois vai vir a mão dele. Ó, o dedo vai ficar assim. Né? Então já estou estudando como é que vai ficar aquele boneco, tá vendo? Vi como é que vai ficar o tórax, coloquei o rosto junto com o pescoço aqui. Ó, talvez não fique aqui, mas se... Né? Bom, aí aquele outro braço lá, ó, é como? Nota muito isso aqui, ó, é um oval, tá nessa direção. Eu estou copiando o que eu acabei de desenhar ali, ó. É isso aqui que eu estou vendo, né? Mas é aquele mesmo boneco, tá certo? Agora a gente vai articular ele. Vai colocar ele numa outra folha de papel. Deixa eu só pegar uma folha limpa aqui. Ok. Então,
Bom, qualquer coisa, vocês voltem nessa tela aqui, né, para vocês entenderem. Ó, eu sei que, se lembra que, vamos recordar uma coisa na parte da perspectiva. Onde o meu ponto encontra, eu sei que vai ser a linha do horizonte. A linha do horizonte estaria passando, opa, deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então eu sei que se eu fosse construir, fazer, ó, eu posso até continuar o desenho aqui, se eu consigo. Vocês viram que dá para continuar o desenho, se eu sei onde é que está aquela linha de fuga? Agora, aqui, ó, subiu. E outra coisa, ó, ele está nessa perspectiva aqui. Então, na verdade, é como se eu desenhasse aqui um cilindro, ó, visto de baixo, né? Só que aqui para baixo da linha do horizonte, aí já vai ser o cilindro que visto de cima assim. E aí a linha vai ficar para baixo, né? Eu já cansei de repetir isso. Ó, para cá. Qualquer dúvida, sempre olha para vídeos anteriores, tá certo? Então vamos lá, vamos esboçar isso daqui. Já fiz bastante estudo preliminar. Então sempre tenham esse costume. Se vocês, claro, se você estiver olhando a tela do computador, não tem jeito. Mas às vezes é legal fazer o quê? Fica com uma folha aqui onde você faz o estudo, e aí na sua folha aqui você desenha para valer, né? Então vamos lá, vou começar a fazer esse desenho aqui. Acho que eu vou desenhar ele um pouquinho mais assim, que eu vou aumentar ele um bocadinho. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, vai ser mais ou menos aquelas linhas de perspectiva. Vou até usar essa folha aqui de novo, ó. Eu vou usar a mesma perspectiva que ele usou, só que eu vou aumentar. E aí, ó, eu posso sair daquele mesmo ponto de fuga, eu posso sair assim. Eu estou usando uma folha grande embaixo. Se você não tiver uma folha grande embaixo, você pode até colocar uma folha do lado da outra para fazer assim, tá? Pode pegar uma folha do lado da outra e fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, tá? Então, ó, eu já tenho ali mais ou menos a minha perspectiva. Então, eu vou tentar encaixar na mesma perspectiva desse daqui agora. Então, eu vou começar desenhando o que? Primeiro aquele... Ah, tem um outro ponto de fuga lá em cima também. A outro ponto de fuga, o que acontece? Não importa muito onde ele vai estar. Só vai mudar um pouco, talvez, o aspecto do desenho. Então, eu só vou fazer duas linhas que eu sei que vou encontrar lá em cima. Fora do papel, elas vão encontrar. Então, mais ou menos aqui. Tá vendo? Espero que esteja... Não sei se está visível. Deixa eu deixar aqui assim. Vou deixar mais visível para vocês como que são as linhas de perspectiva. Ok. Agora vamos lá construir. Vou construir ele, eu que vou escolher o tamanho dele, tá? Não precisa ser exatamente desse tamanho não. Eu vou fazer mais ou menos esse tamanho mesmo, que eu acho um bom tamanho. O braço vai vir aqui. Se quiser já meio que desenhar meio de cabeça, vai ficar mais ou menos assim, facilita já. Onde que tá o meio, fazer tipo, ó, fazer então como se fosse um boneco de palitinho, tá vendo? Eu gosto de fazer isso antes de sair desenhando. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser a linha dos ombros, né? Então, ó, tá bem ali, ó. Então, o que eu vou desenhar aqui? Como se fosse um cilindro para cá. Aí vai vir aqui, aí logo aqui, ó, no caso dele, vou baixar um pouquinho aqui, aí você tem que calcular. Né? Tem que olhar lá no desenho para você saber mais ou menos como é que é a distância. Mais ou menos aqui, ó, vai estar o outro cilindro, que vai ser a coluna.
Aí vai ter uma perna para cá. E a outra perna para cá. Aí um braço vai ficar para cá. Pode fazer ele meio tortinho, né? E esse braço aqui, ó, não vou nem fazer o cotovelo não, vou fazer ele mais ou menos assim. Então você quer o quê? Você quer meio um bonequinho de palitinho mesmo, tá vendo? Esquisitão, né? Aí pra onde que ele tá olhando? Pra cá. Certo? Então essa é a primeira etapa. Vou dar uma pausa para fazer uma cópia disso aqui e já volto. Prontinho de volta. Tirei aqui uma cópia e agora eu vou continuar o desenho em cima dessa cópia aqui, porque essa daqui eu mantenho para depois servir de referência, né, do passo a passo. Bom, agora que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o tórax dele, que é o que? É como se fosse começar com essa forma aqui. Igual eu falei, isso aqui tem várias maneiras de fazer. Você pode começar com forma mais quadrada assim, pode também fazer tipo mais redondo. Eu vou fazer mais redondo em vez de fazer mais quadrado nesse caso. Já mostrei o quadrado aqui, vou mostrar aqui o redondo. Como que faz com forma redonda. Ó, atenção, muita atenção. Deixa uma partezinha sobrando mesmo daqui para servir de quê? Para servir já como, vamos dizer assim, a bola ali que vai ser o deltoide, que é o músculo do ombro. Agora, como é que eu vou fazer isso daqui parecer? Ó, tem que olhar aquele, como que é a circunferência aqui, ó, daquele cinturão ali, né, ó. Tá um pouquinho abaixo aqui. Então, vai ser muito parecido com essa mesma circunferência aqui em cima, que vai fazer como se fosse, ó, um cilindro. Aí vai vir o pescoço. Ó, o pescoço, principalmente Dragon Ball, tem que notar isso, é um pescoço muito grandão. Os caras têm um pescoço forte pra caramba. Bom, aqui aí tem a coisa do rosto. Um ângulo que o rosto está olhando. Eu vou reforçar esse desenho já já. Né? E aí agora eu vou fazer aqui, ó, lembra que essa parte aqui é a parte de baixo. Né? Então a parte de cima, ó, bem aqui. E eu acabei, se bem que geralmente, principalmente para homem, vocês têm que fazer se você tem que o tórax é assim, aqui é uma forma, vamos dizer assim, mais simples ainda desse boneco, né? Para o homem você pode fazer a parte do corpo da mesma largura do que a cintura, né? A região da pelvis, tá certo? Ó, também dá para fazer boneco daquele jeito ali também. Bom, vamos continuar aqui. Agora aqui, o que vai acontecer? Vai vir para cá. E essa outra perna também. As duas pernas estão de frente. Então é curva, mais curva na frente, mais reta atrás. E agora aqui nessa parte de cá é curva atrás e reta na frente. Quando está meio de lado assim, é assim que a gente vê, né? Essa daqui, se você quiser fazer ela mais de frente, você vai fazer o quê? Mais curva aqui, mais reta aqui. Também funciona, ó. Tá? Vai ficar um pouquinho diferente dessa pose aqui, um pouquinho diferente. Eu vou preferir assim. Vou fazer, ó. Então eu estou mudando um pouquinho a pose, mas bem pouquinho mesmo. Espero que esteja dando para ver. E olha como é que eu rabisco mesmo. Às vezes quando a gente está esboçando, eu pelo menos gosto muito de rabiscar assim mesmo.
até vou meio que acertando. Ó, vamos notar aquelas linhas, eu estou vendo todas elas aqui. Então aquela linha do joelho, ó, tá indo para cá. Você vê que isso não está ali no desenho. Eu não preciso para poder desenhar o boneco. Vou só alargar aqui um pouquinho, fazer ficar mais proporcional. Aqui é um problema de proporção que eu errei. Então eu vou alargar um pouquinho. Vou até alargar um pouquinho o braço também. E o tórax. E o tórax dele eu acho que é mais quadradão. Parece mais um quadrado do que um círculo. Isso muda muito, tá? Então eu vou fazer mais assim, ó. Aí aqui vai descer a parte de onde vai vir o peitoral. E vai dar uma leve arqueada para cima. O centro fica um pouquinho de lado aqui. Agora vamos colocar esse braço aqui primeiro. Ó, agora eu estou copiando aqui essas referências. Tem que observar se pelo menos, é claro que às vezes não fica tudo certinho, mas ó, eu estou observando aqui, por exemplo, mais ou menos, vendo que a mão ficou mais ou menos da mesma altura, na verdade um pouquinho abaixo de onde está ali, ó, a pelvis, está vendo? Isso é importante também. Então fazer estudos de referência, tá? Tentar desenhar tudo do mesmo tamanho. O braço aqui atrás não dá para ver, mas ele está como se ele estivesse indo para lá. E lembra, qualquer coisa, usa aquele negócio do copo que eu tinha falado, né? Aquele braço tá vindo assim, o outro tá assim. Pode até usar um copo, é bom porque uma parte é mais grossa ou até mais fina, parecida com isso. Então usa caso você achar necessário. Ó, como essa linha aqui agora é a linha do horizonte, então a canela dele a gente não estaria vendo, seria aquele caso quando o cilindro está exatamente em cima da linha do horizonte, a gente não vê nem o topo, nem a base. O pé ficaria por aqui. Aqui tem outro ponto de perspectiva para lá. Aqui a gente já pode... Eu gosto de esboçar tudo com lápis de cor, mas igual você já repeti antes, pode também usar um lápis mais duro, tipo um lápis HB, ou então, se for o caso, pode até esboçar com lápis normal, depois apaga, passa a arte por cima. Isso cada um faz de um jeito. Tá? Agora, finalmente, essa parte aqui desse braço. Braço, antebraço, lembra? Fazer a mão ali. Então tá lá, a mesma pose que ele tá ali, só que fiz usando aquele boneco assim, né? Simplificado ainda. Agora eu posso fazer o que? Eu posso já esboçar aqui mesmo aqueles outros detalhes. Então fazer esse boneco mais detalhado aqui, ó. Vamos cortar a parte aqui que seria da barriga e a parte aqui que seria o que a gente vai chamar de reto do abdômen, mais conhecido como tanquinho. Ok? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou até cobrir isso daqui fazer com um pincel mesmo, usar nanquim, que é para ficar bem
direitinho aqui. Não, vou deixar assim. Vou tirar antes uma cópia e aí vou reforçar com o nanquim para mostrar. Um momento só e já volto novamente num passe de mágica. Bom, então tirei mais uma cópia aqui e aí depois eu vou trabalhar a finalização em cima dessa cópia de cá. Aqui agora eu vou só reforçar aqui, vou desenhar melhor, aí eu vou usar o nanquim aqui só para reforçar o boneco, que é a nossa, na verdade o nosso foco aqui é esse desenho do boneco, não é nem finalização. Finalização depois a gente pode tratar em outro conjunto de vídeos. Mas vamos lá então, aqui eu vou fazer só esse boneco aqui. Ó, aqui você vê que eu desci um pouquinho além do que era aquele original, né? Claro, você tem que fazer o boneco ficar legal. Então, aquelas estruturas simplificadas, que era só um, um como é que se chama? Um cilindro ou alguma coisa assim muito simples, né? Uma forma básica, aqui ela fica um pouco mais complexa. E até se você estudar como é que desenha anatomia e tudo, você vai ver que essas formas podem ficar até mais complexas do que eu estou desenhando. Eu estou desenhando de uma forma bastante simplificada para ficar acessível para todo mundo, para quem é iniciante e para quem não é, vamos dizer assim, iniciante. Mas lembra que o objetivo final de qualquer desenho é o resultado final, não é a forma com que você faz o seu desenho. A forma com que as pessoas desenham, cada um desenha de uma maneira, às vezes, diferente. E conseguem resultados diferentes, mas mesmo assim conseguem bons resultados. Esse que é o principal. Já vi desenho até infantil que tem resultados fantásticos, que eu mesmo não sei fazer tão bem. Olha como é que eu tento fazer aqui. Igual aqui eu vou dar uma ajustada até. Eu vou fazer ficar mais perto aqui, ó, porque eu notei que é mais perto lá, ó, essa linha tá aqui, ó, eu vou ter que descer ela aqui embaixo. Por quê? Porque eu estou vendo que se eu fosse encaixar mesmo aqui, ó. Tá vendo? Agora sim, acho que o encaixe ficou perfeito. Então isso é muito natural e é para isso que serve o esboço mesmo. Ó, aquele outro braço lá no fundo, só uma partezinha dele. Na verdade, quase não tá vendo nada dele mesmo.
Ok? Então, tá lá a interpretação, ó. Esse boneco aqui. Muitas vezes quando você olha o corpo de baixo para cima, acontece isso daqui. Você vê aqui, ó, onde estaria a clavícula, aquele Vzinho, tá vendo? Mas o pescoço mesmo, você não vai ver que você tá vendo ele de baixo para cima. Ó, aqui também aquela parte central. E ó, a telinha é um pouquinho mais para cá. Então, aquela linha central ainda está bem aqui centralizada aqui. E a outra linha está aqui. Ok? Então, até aí é a parte do manequim, né? Que a gente chama às vezes de boneco, manequim, conforme você queira chamar. A maneira certa é o manequim. Ok? Então, mostrando como que a perspectiva vai influenciar e como que você pode já começar a movimentar, né, essas estruturas aqui. Então, ver como que tudo aquilo que eu ensinei anteriormente é importante para poder dominar isso. Né? Bom, agora eu vou usar esse outro esboço aqui para finalizar o desenho. Vou finalizar, no caso, com uma caneta aqui já mesmo. Vou finalizar com lápis. Caneta nanquim vai ficar complicado. Então vou finalizar no lápis mesmo. É claro que se quiser ainda esboçar tudo isso daqui que eu já vou finalizar, não, estou com medo de finalizar, tudo bem. Mas a gente fica mesmo. Eu, por exemplo, ando tendo muitos problemas com finalização. Então estou tendo que treinar. E aí muitas vezes até a própria aula serve como técnica, oportunidade para praticar finalização. Ele tem um fiozinho aqui assim. E às vezes eu posso, para quem é fã de Dragon Ball, eu não acompanho Dragon Ball, então eu não sei o nome às vezes dos personagens e acabo chamando todo mundo de Goku. E eu agora sei que não é, que eu andei chamando, acho que é o Vegeta de Goku, sei lá. Então, eu desenho mais porque meus alunos gostam bastante. Francisco e o Felipe. Felipe acho que deve ser o meu aluno mais novo e conhece tudo de Dragon Ball. É um verdadeiro fã. Então fica o meu abraço para o Felipe. Essa aula fica em homenagem a ele hoje. Então, aqui agora também dá uma puxadinha por causa de quê? Então, um pouquinho além de cá para fazer a roupa. Então, tem que ter o volume da roupa. Então, o que eu representei foi o corpo. É como se fosse o corpo sem... Como é que eu diria? É o corpo sem roupa mesmo, né? Corpo não. Vocês me desculpem, às vezes já expliquei isso em outros vídeos, eu tenho que explicar para quem estiver por uma casa assistindo pela primeira vez. Mas às vezes quando a gente está desenhando é difícil desenhar e falar ao mesmo tempo. Pelo menos para mim é. Então muitas vezes eu começo falando uma coisa, eu paro no meio e até me perco muito porque eu não lembro o que eu estava falando. Aí eu vou me lembrar depois de um tempo. Porque eu tento fazer essas demonstrações
Ó, aqui vai acontecer de novo. O que que acontece? Eu tenho a forma correta, só que eu vi, ó, que ela tá mais para cima, tá vendo? Ela tá mais no meio, aqui, ó, disso daqui. E aqui no meu, agora do jeito que eu desenhei, ó, ficou muito para baixo. Então o que que eu tenho que fazer? Subir. Cuidado. Lembra sempre que o esboço é a hora que... Bom, gente, olha que coisa. Eu estava aqui gravando, não vi? Parou de gravar um tempo. Então, eu andei com tudo isso aqui no desenho lá, estava lá em cima, fiz vários detalhes aqui e infelizmente não saiu a explicação. Mas a boa notícia é que eu vou fazer depois outros vídeos, eu vou te explicar isso depois melhor. E de novo. Mas eu estava falando sobre dobras, né? Falando sobre algumas dobras aqui, que algumas dobras são assim, quando elas formam tipo como se fosse uma vala, e muitas dobras fazem como se fosse, eu falei que é como se fosse uma minhoquinha. Vem aqui assim a roupa, aí você tem um negócio que faz assim, ó, para dentro. Aí de repente você tem a roupa aqui, aí vem é uma linha dupla e faz assim. Às vezes a dobra é só uma linhazinha assim. E nas pontos onde você, vamos dizer assim, onde você tem uma região de dobra, né? O que é uma região de dobra? Por exemplo, aqui no dedo. Né? Aqui é onde você dobra, onde você tem a flexão, vamos dizer. Né? E você vai ter uma outra região aqui. O que acontece quando você tem um pano? Eu vou tentar usar o pano aqui da minha blusa aqui. Quando você tem o pano, vamos ver se vai dar certo assim. Se eu dobrar aqui, ó, não, aqui não deu certo. Aqui até que deu. Quando você tem uma região de tensão também, e pano solto assim, ó, você vai ter esse efeito aqui, ó, tá vendo? Que é o efeito o quê? O que está acontecendo aqui, por exemplo. Né? É um efeito assim, ó, saindo para todos os lados. Tá? Esse efeito também acontece quando você dobra uma região do pano. Né? Assim, ó, quando você tem uma região de tensão, né? Igual aqui, ó. Aqui acho que vai dar para fazer. Então aqui, ó, você tem aqui essa região de tensão aqui, o pano vai estar esticado. Então essa região aqui vai mostrar como que é a superfície do corpo. E aqui você vai ter dobras, só que elas vão formar da parte de cá de dentro e vão abrir para lá. Tá certo? Então, por exemplo, se você tivesse aqui uma camisa, essas dobras sairiam para cá, ok? Depois eu vou mostrar em outros exemplos do Dragon Ball como fazer isso. Tá? Bom, agora vamos desenhar aqui então o deltoide, e aí vem o bíceps. Já é bom ir começando a acostumar com o nome desses músculos. Entre o deltoide e o bíceps, tem aqui o que a gente vai chamar de braquial, que é entre o deltoide e o bíceps. Aqui você tem esse músculo que ele faz uma volta por dentro assim, ó, tá representado por isso aqui. Ó. Isso aqui é como se fosse um músculo. Tá? Esse é o supinador. Quer dizer, eu acho que é isso mesmo. O nome não importa tanto, é só entender que aqui você tem um músculo. Depois eu vou mostrar isso melhor. Para o desenhista, é claro que é sempre bom saber o nome dos músculos, por quê? Porque quando você estiver assistindo uma aula, alguma coisa, você vai saber e geralmente o cara vai falar o nome, não vai ficar falando que é aquele músculo ali que está ali perto daquele lugarzinho ali. Certo? Então, tá aí, né, o desenho, até terminei de fazer a parte da perna, mostrando como que dá para fazer um desenho assim. Não fica idêntico, né? Eu fiz um pouquinho na pressa aqui também. E essa questão de falar e desenhar ao mesmo tempo é um pouquinho complexa. E aqui também faltou finalização. Tá? Mas eu acho que a intenção não é nem finalizar, que agora aqui é só o trabalho mesmo de escurecendo as linhas e tudo. Se quiser, claro, aí fica até melhor até para finalizar, que é o que? Vir, pode passar um nanquim, né? Isso aí, passar um nanquim.
O desenho vai ficar quase perfeito. Certo? Então aí vai ser só finalizar. Finalizar com nanquim é melhor, por quê? Porque depois você pode vir, ó. E apagar por cima. É claro que aqui no caso é uma impressão. Não vai apagar todo aquele coisa lá embaixo, né? Agora que eu lembrei. Mas aí você apaga, ou então você pode colocar na mesa de luz, que vai ser uma outra aula que eu vou dar em breve. Certo? Então, fica mais uma aula aí, mostrando como que pode fazer para trabalhar o corpo. Essa eu vou deixar disponível, fiz todas essas etapas aqui, uma a uma. As próximas aulas que eu demonstrar isso, eu não vou fazer as etapas uma a uma. Eu vou fazer, mas de uma forma muito mais direta, tá certo? Só para servir para as pessoas poderem estudar, né? Mas aí não vai ser tão didático, ok? Essas aulas são mais didáticas. As próximas vão ser, eu vou fazer mais algumas aulas dessas, só que eu vou fazer de uma forma mais demonstrativa mesmo, para quem já está mais treinado poder se orientar um pouquinho melhor. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.